a semana da transformação, a primeira semana, porque semana que vem tem mais. E a gente tá tendo live de segunda a sexta, ao meio-dia, no horário do Brasil, né, de Brasília, e aqui em Portugal, às 4 horas da tarde. Nessas lives eu tô apresentando um pouquinho para vocês alguns conceitos de transformação da sua casa que impactam direto na sua vida. E no dia 12 de agosto, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai ter a aula Transforme Sua Casa, Transforme Sua Vida. É um evento, o primeiro evento de neuroarquitetura pensado para pessoas comuns colocarem ali essas práticas dentro da casa. A neuroarquitetura é uma área em que os cientistas estudam como que o nosso cérebro reage aos ambientes que a gente convive. E eu peguei ali esses elementos e criei, juntei para poder explicar para vocês como que você pode usufruir deles na sua casa para você ter maior bem-estar, uma mente mais focada, para você alcançar seus objetivos, para você alcançar seus sonhos. Tá muito incrível a aula, vale a pena participar. Oi, Joelma! E é 100% online e gratuito, né? Então não perdemos nada, só ganhamos. E quem quiser, é só se inscrever no link que está no perfil quando acabar a aula, tá? Não vai sair daqui para se inscrever, não. Enfim, hoje a gente vai falar como ser livre para fluir. A gente vai falar um pouco dos excessos da nossa casa e como que a gente se livra deles para a gente deixar a nossa vida, né? Esses excessos aprisionam a nossa vida, aprisionam a gente. Então, se livrar deles faz com que a gente consiga caminhar, seguir em frente e, né, alcançar tudo isso que a gente deseja e merece, né? Eu decidi esse assunto porque eu sempre faço pesquisas, né, com quem é minha aluna, com quem me acompanha. Em uma dessas pesquisas eu percebi que as mulheres reclamam muito de se sentir procrastinando demais, de sentir presa, de sentir que não consegue agir, sabe? E esse sentimento é mesmo comum e tem se tornado até um pouco mais comum agora, nesses tempos que a gente está vivendo, até porque agora a gente tem um pouco da desculpa de dizer que está esperando algo acontecer, né? A vacina, está esperando acabar, está esperando isso, está esperando aquilo. E aí eu decidi trazer um pouco esse assunto do porquê você se sente tão aprisionada, por que é tão difícil, por que a gente procrastina demais, e trazer um pouco essa ideia de como se livrar dos excessos na nossa casa pode fazer com que a gente caminhe, que a gente siga em frente, que a gente, né, tenha uma vida que faça sentido, né, uma vida que eu falo que é com propósito. Eu falo muito a casa com propósito, dia com propósito, vida com propósito. Quando eu falo do propósito, eu não quero dizer aquele propósito de vida que muitas vezes as pessoas falam, você nasceu para ser o quê, e etc. Eu quero dizer um propósito que você mesmo vai encontrar para que as coisas façam sentido. Porque muita gente vive aí no piloto automático e não consegue ver sentido nas coisas que faz no seu dia a dia e se sente assim, aprisionada, se sente assim. É natural a gente procrastinar quando a gente não tá vendo as coisas acontecerem e as coisas não fazem sentido pra gente, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Oi, Adri! Oi, Carla! Então, que nem eu falei, existe, gente, existe uma coisa que bloqueia muito a fluidez da nossa vida e que a gente não para pensar muito sobre isso, que é o excesso de coisas na nossa casa. A gente precisa se livrar dos excessos se a gente quiser ver a nossa vida acontecer, fluir e quiser focar nos objetivos, alcançar nossos sonhos e etc. Oi, Rosiane, tudo bem? Então, a gente vai falar sobre isso hoje, tá? O que não significa que você vai ter que doar tudo que você tem, mesmo aquilo que você gosta ou usa, sabe? Eu já vi muita gente quando fala assim, a gente fala sobre organização, sobre limpeza, sobre desapego, sobre minimalismo, e as pessoas falam assim, mas aí eles falam que eu tenho que jogar tudo fora, eu tenho que doar tudo, eu tenho que vender tudo e ficar sem nada, eu não posso mais comprar as coisas, etc. E não é assim que funciona. Tá? Eu já vi muita gente cometendo, não usando isso da melhor forma, ou pensando nisso de uma forma meio radical. Inclusive, eu já vi gente vender praticamente tudo para começar tudo do zero, para poder ter, assim, as coisas muito mais, digamos assim, básicas, para não precisar de muita coisa. Só que você é básica? Isso te faz feliz? Né? Você consegue ser feliz usando uma roupa toda basicona?
ou não, ou você gosta de uma roupa mais ousada, umas cores diferentes, umas estampas, né? Então, assim, a gente tem que pensar, o minimalismo, ele não tem necessariamente a ver com isso, ele tem a ver, ou até, quando a gente fala sobre isso de limpeza, tem muito mais a ver com o fato de a gente ter na nossa vida aquilo que faz sentido para ela. Porque por mais que você nem seja uma pessoa tão acumuladora, eu aposto que você tem muito mais do que você precisa, tá? Isso é muito comum. E tudo que a gente tem é como se a gente tivesse uma responsabilidade sobre aquilo. É como se aquilo, até a nossa energia estivesse ali misturada com aquelas coisas. Então, quanto mais coisas a gente tem, mais responsabilidades, mais pesada é a nossa energia. E a gente acaba que carrega aquele peso com a gente, sabe? Então, é importante a gente aprender. É como se a gente fosse andar, caminhar, e a gente quisesse carregar na nossa mochila só aquilo que a gente precisa, porque se carregar demais a gente não consegue sair do lugar. Olá, querida, tudo bem? Então, isso daqui é o base, assim, é a base. Quando eu digo a base mesmo, é o que a gente precisa começar fazendo para nossa vida fluir, para a gente melhorar ali e tudo isso. Por quê? A limpeza do espaço, o desapegar das coisas que não fazem sentido é o que vai abrir ali as nossas portas, as nossas energias. E tem várias coisas, vários porquês disso, tá? O primeiro é a dependência. Quando a gente acumula demais, a gente se torna dependente daquilo que a gente tem. Porque se a gente tem dificuldade de doar, a gente tem dificuldade de vender, a gente não usa mais, mas mesmo assim aquilo dói pra gente tirar da nossa vida, é porque de certa forma a gente está dependente daquilo. E isso acaba tendo impacto na nossa dependência de diversas coisas. A nossa dependência de um cenário perfeito, a nossa dependência de alguém aprovar, a nossa sabe, algo na nossa vida, a nossa dependência do que os outros vão pensar, a nossa dependência disso, daquilo. E a gente acaba aí se tornando muito mais procrastinadora, porque é natural o procrastinador esperar algumas coisas acontecerem na vida para que ele consiga seguir em frente. Quando a gente tem excesso de coisa na nossa casa, quando a gente não consegue se livrar das coisas, quando a gente não consegue olhar para uma coisa que já não tem sentido na nossa vida e falar assim, isso precisa ir embora porque isso não é mais útil para mim, a gente está criando já essa relação de dependência. E isso vai afetar várias outras áreas da sua vida, tá? Existe uma segunda situação. Oi, Flávia, tudo bem? Existe uma segunda situação, que é a bagunça visual mesmo. Ter muitas coisas gera bagunça. É natural. Não tem como a gente organizar se a gente tiver demais, tá? E quando a gente gera bagunça, a gente gera naturalmente um estresse na nossa mente. Isso é científico, isso não sou eu falando. A bagunça gera estresse. A bagunça gera ansiedade. Tá? Então, quando a gente tem menos coisas, é mais fácil de a gente organizar as coisas de forma a nossa mente ficar também mais livre para poder fluir, para poder focar e etc. Além disso, né, um terceiro ponto é que isso facilita muito mais o nosso dia a dia. A gente não tem um monte de coisa no nosso caminho. Aquilo que a gente tem, a gente precisa, é prático, tá à mão, tá fácil. Tá? Isso faz com que o nosso dia seja mais prático, isso faz com que o nosso dia seja menos cansativo, isso faz com que a gente tenha tempo no nosso dia para a gente fazer outras coisas que são importantes para nós, tá? Eu estava falando isso e me veio aqui um quarto ponto para falar do excesso, só que agora eu nem estou lembrando do que eu ia dizer. Deixa eu pensar aqui. Eu estava falando da informação, do excesso de informação e de organização que estressa a nossa mente. Bom, se eu lembrar depois eu falo para vocês, tá? É legal até eu dizer aqui que é muito comum quando a pessoa passa por esse processo de limpeza, quando a pessoa passa por esse processo de desapego, quando ela realmente faz assim, ela consegue chegar naquele ponto de enxergar o que é importante para ela, eu já lembrei, ó, que é importante para ela, que isso tem um impacto direto com a vida financeira dela, porque isso tem um impacto direto com a forma com que ela consome as coisas. Se você foi lá e você fez uma limpeza e você analisou
analisou as coisas que você tem, analisou o que você usa, o que você não usa de verdade, é natural que quando você vai fazer uma compra, ou quando você esteja no shopping, seja lá o que for, você pegue alguma coisa que naturalmente você ia colocar ali no carrinho, ou que você ia levar, e você para e fala, mas por que eu tô querendo isso? Será que isso realmente faz sentido para mim? Ou será que é uma coisa que daqui a um mês eu vou ter que limpar do meu armário porque eu comprei por impulso, tá? É muito normal a gente ver pessoas falando isso. Nossa, olha que eu não misei dinheiro. Nossa, eu tô com mais dinheiro esse mês. E uma coisa que eu amo e que eu aprendi muito, assim, que fez muito sentido para mim quando eu passei por essa limpeza na minha vida, a maior limpeza que eu já fiz na minha vida foi quando eu vim para Portugal. E a gente vendeu basicamente quase todas as nossas coisas, a gente só trouxe algumas roupas, etc. E quando eu cheguei aqui, tudo que tinha na minha casa fazia muito sentido, sabe? Assim, era muito pensado, era muito. Eu merecia aquilo, sabe? Quando eu ia pegar, eu não precisava escolher entre o prato bonito e o mais bonito e o menos bonito. Eu já tinha aquelas coisas que estavam na minha casa e elas faziam muito sentido, tudo era bom. A gente coloca ali coisas que a gente ama e que a gente merece, e a gente fica feliz quando a gente vê essas coisas que a gente ama e merece. Parece que é como se a gente se desse esse presente. Quando a gente acumula, a gente começa a ter em volta da gente muitas coisas que às vezes não fazem sentido para nossa vida e muitas coisas que às vezes a gente aceitou e estão lá por estar. E a gente não merece isso. A gente merece coisas que façam sentido, que são boas para nós, tá? E isso é um sentimento muito legal de quando a gente tem... a gente passa por esse processo. É a gente abrir nosso armário e as roupas que estão lá, elas valorizam a gente, elas valorizam a nossa autoestima. Né? Você nem tem a opção daquele moletomzinho largado que tinha lá dentro, mais porque você já doou, tá? Você só tem coisas que fazem sentido. E aí, obviamente, é isso que você escolhe até nos dias que você escolheria um moletomzinho. E isso faz total diferença em como você se sente. Ai, Aline, mas eu já não tenho muito. Você quer que eu saia doando o que eu tenho? Você pode vender, tá? Não vou nem dizer que você precisa sempre doar. Porque essa troca na venda também é muito importante. Mas é legal dizer que ter pouco, gente, não significa que não tem nada. E que quantidade não significa qualidade. Qualidade aqui eu não quero colocar como algo que é bom, né? Assim, que a gente fala assim, isso daqui tem qualidade, não quebra. Não é isso. No caso, o nosso controle de qualidade aqui é a gente perceber se aquilo realmente faz sentido para nossa vida, tá? Então, às vezes é um negócio simples, etc, mas você usa muito, ou você gosta mesmo muito, é um enfeite muito simples que você comprou baratinho, seja lá onde, mas, cara, você gosta daquilo, aquilo faz sentido, aquilo toca seu coração de uma forma positiva. Então, não é que você vai ter que doar tudo que você tem, você vai ter que doar o que tá sobrando. E, às vezes, não é porque você tem muito ou porque você tem pouco, porque você não tem sobra. Tá? Infelizmente, às vezes, até quem tem pouco acaba selecionando coisas ruins para ter à sua volta. Porque às vezes a gente acaba pensando assim, vou comprar isso que é mais barato, eu nem gostei tanto desse, mas o preço tá legal, mas isso ou mais aquilo, e às vezes a gente se cerca de poucas coisas, mas coisas que também levam a gente lá para baixo, tá? Então, a gente precisa entender que quem determina o que é muito ou o que é pouco é você. Às vezes, a Mariazinha precisa de um pouco mais do que você para ela se sentir feliz, e às vezes você precisa de nada. Eu conheço pessoas que não precisam de nada praticamente, que se você pegar e doar a casa dela inteira e todas as roupas, ela não se importa, tá? Então isso daí vai também do pessoal, e cada um tem que saber olhar para si e fazer isso da melhor forma para si, e não do que os outros acham. Por isso que é importante cada um fazer com as suas próprias coisas, até dentro de casa. Porque às vezes o que você julga inútil pro seu companheiro, para sua companheira, para o seu filho dentro de casa, para eles é importante, tá? Então a gente precisa entender isso, mas a gente precisa entender que a gente precisa ter à nossa volta coisas que fazem sentido pra gente. Outra coisa que me falam muito, eu não posso doar porque eu não tenho dinheiro para comprar coisas novas. Calma, né? Vamos por passos. Você vai determinar aquilo que é importante para você, para ficar. E tudo aquilo que não for, mesmo que não vá embora hoje, você precisa de um planejamento para ir, para fazer uma troca, tá? Então, não significa que agora você vai sair vendendo, doando tudo que você tem, e aí você fica sem nenhum dinheiro para repor, e aí você vai sentar no chão porque você doou seu sofá que você detesta. Não é isso que eu quero dizer. Já aconteceu de eu ter uma aluna que ela não queria se livrar do sofá de jeito nenhum, mas ela detestava
detestava o sofá. O que aconteceu com ela? Ela comprou um sofá na promoção e ela não pensou muito. Ela achou que ia caber, ela achou que a cor era legal, que não tem problema, o preço tá tão bom, a cor é bonita, vai, vamos levar. Chegou em casa, ele ficou grande. E ela não gostou da cor na casa dela. Ela percebeu que não tinha nada a ver com todo o resto das coisas que ela tinha. E escureceu muito o espaço. Só que quando ela tinha comprado, e ela não, se eu não me engano, o preço estava bom, porque estava na loja, qualquer coisa assim. Eu não lembro exatamente porque ela não podia devolver, trocar, fazer qualquer coisa do tipo. E aí, ela realmente não gostou, ela estava desconfortável com aquele sofá, mas quando a gente, né, foi fazer ali o trabalho com ela, ela já estava há 2 anos com ele. E aí ela falava muito mal do sofá o tempo todo. E eu falava pra ela, por que você tem esse sofá, então? Vamos doar, vamos vender. Ela, não, o sofá é caro, eu não quero. Como é que eu vou colocar o sofá agora aqui? Não tem jeito, não dá, tal. Aí eu falei pra ela, você não está se sentindo bem. Ela chegava a um ponto que ela não ficava na sala, porque ela se sentia mal. E não era só porque ela achava o sofá feio. O sofá, ele acabava fazendo internamente acionar vários sentimentos nela. O de arrependimento, que ela ficou com medo de não comprar na hora e perder aquela oportunidade, então ela não quis ir para casa medir. Ela ficou com uma dúvida, mas foi, sabe, no contrassenso ali do que o feeling dela estava indicando, e etc. Então, aquele sofá na casa dela acabava trazendo para ela muitas emoções ruins, culpa, sabe, muitas coisas assim. E quando eu falava para ela, pra gente que a gente precisava trocar, ela se sentia pior num primeiro momento. Por quê? Porque ela falava assim, cara, eu vou jogar dinheiro no lixo, o sofá ainda tá novo, tá, sabe? Mas aí, conversando, eu falei para ela, cara, vamos fazer o seguinte, antes da gente pensar nisso, vamos ver quanto que seria para vender esse sofá. Daí a gente pesquisou na internet valores e tal, determinamos mais ou menos de tanto a tanto, né, que a gente faz quando a gente normalmente quer vender alguma coisa usada. É bom você ter o mínimo e o máximo, né, para você saber mais ou menos ali o que você pode trabalhar, que é natural as pessoas quererem negociar. Aí a gente determinou aquilo. E aí eu trabalhei com ela, o que ela tinha para de repente investir no futuro sofá. Aquele sofá, se eu não me engano, ela tinha pagado em várias vezes, assim, sabe? Tipo, então ela tava meio, não quero essa dívida, tudo encheu o saco dela, porque o negócio já não tava legal e ela tinha que ela sentia que, apesar de não ter gostado do sofá, ela ainda ia ter que pagar, sabe? Começou a ficar pesado. Daí eu falei pra ela, vamos fazer o seguinte, a gente vai, aí eu fiz uns cálculos quanto ela tinha, a gente escolheu um sofá, que na realidade era até mais simples do que o que ela comprou, porém que fazia muito mais sentido naquele espaço dela. E a gente percebeu que dali uns 5, 6 meses no máximo, ela teria dinheiro para comprar aquele sofá se ela conseguisse vender e fizesse isso. E aí ela meio que topou. Ela falou assim, tá, acho que faz sentido. Então ela ficou esse tempo com o sofá, e ela foi guardando dinheiro. Se eu não me engano, lá pelo 3º mês, ela até recebeu um dinheiro extra, sabe? Assim, de um trabalho extra que ela fez. E ela falou pra mim, Aline, eu já tenho dinheiro do sofá, eu vou fazer essa troca já. E aí ela fez. E depois ela falou pra mim, cara, ele foi tarde, né? Ele tava atrasando a minha vida. Eu não gostava de ficar na sala com a minha família. Eu não gostava de olhar pra ele. Eu não gostava de ir pra minha casa. Olha o absurdo. Eu não gostava de ir pra minha casa porque olhar pra ele me trazia mal-estar. E agora eu tô amando esse outro sofá. Eu tô amando essa troca que a gente fez. Então perceba que nem tudo precisa ser feito naquele momento. Mas às vezes a gente faz uma programação de como a gente vai chegar nesse ponto e como a gente vai fazer isso. Tá? Então, é muito interessante a gente entender tudo isso para a gente trabalhar na nossa casa. Então, não saia assim vendendo tudo, não saia doando tudo se você não quer, se de repente você perceber que aquilo é útil por um período ainda, tá? Mas programe-se, né? A gente vive muito na era do imediatismo, a gente se programa muito pouco e tudo tem que ser feito agora, tudo tem que ser feito hoje, tudo tem que ser feito, comprado, senão a gente perde, senão não sei o quê. E a gente precisa entender que se a gente não se programa, as coisas não acontecem. Porque as mudanças não acontecem do dia para a noite, na verdade, as mudanças levam um tempo para acontecer. Então, quando a gente quer ver as coisas acontecerem na nossa vida, a gente precisa entender que a gente precisa fazer um pouquinho todos os dias para a gente ver o resultado daqui uns meses, daqui uns anos, seja lá, né, o objetivo que a gente tem. Mas a gente precisa fazer isso um pouquinho por dia e não imediatamente. Então, quando às vezes eu falo assim, a gente vai fazer um trabalho de limpeza, a pessoa, ai meu Deus, ela vai querer jogar tudo fora porque minhas coisas não estão boas.
porque não, e até não sou eu que faço, é você que tem que determinar o que faz sentido para você ou não. Oi, Daniele, tudo bem? Então não tenha medo do processo, sabe? Ele pode ser doloroso, mas é libertador. Tem pessoas que se sentem mais dificuldade do que outras nesse aspecto. Mas separa um tempo na sua agenda, sabe? Vê quando você tem um tempo para fazer. Determina o que é melhor para você. Por exemplo, tem pessoas que preferem abrir um armário por vez, uma gavetinha por vez e fazer isso durante vários dias. Tem pessoas mais loucas como eu que preferem fazer tudo num dia só. Só que a gente tem que entender que esse radicalismo de fazer tudo num dia só é cansativo pra caramba, sabe? Você chega no meio do processo e você olha tudo aquilo e você fala assim, por que eu tive essa ideia tão infeliz? Por que é que eu fiz? Porque você olha para os seus lados e tá tudo meio que assim, umas caixas, umas coisas, e você fala assim, meu Deus! Pra que a pessoa fez isso? Cansada, emocionalmente cansada, fisicamente cansada. Só que na hora que acaba, eu sinto assim, num dia eu acabei, eu sou um pouco assim, eu sou meio do, prefiro fazer e resolver, sabe? Eu não consigo ir acumulando, eu tô aprendendo aí, fazendo de pouco em pouco certas coisas. Mas quem determina isso é você. Mas saiba que, né, é difícil. Normalmente você fazer num dia um armarinho, leva ali uma meia horinha, você vai lá, põe na sua agendinha, faz, limpa, depois você vai para outro. E para outro vai ser um pouco menos cansativo. Só que, obviamente, você tem que ter em mente que enquanto você faz o outro, você não pode acumular no um que você já limpou. E você tem que manter tudo, né, alinhadinho ali. Eu vi uma aguinha, né? Então vamos lá. Você já colocou lá na sua agenda qual é o dia e hora e quanto tempo você pretende fazer aquilo, a sua limpeza, né? E aí, se você quiser, por exemplo, você pode começar hoje mesmo, tá? Você pega ali um armário só, uma gaveta, um móvel, né? Dependendo do que for. E aí você vai organizar, você vai deixar à mão ou 3 caixas ou 3 sacos, pelo menos, tá? Se você quiser dividir mais, pode dividir mais. O importante é que você tenha que são objetos que você vai ficar, só que está no lugar errado. Sabe, você estava arrumando seu quarto, aí você acha um monte de caneta que na verdade você quer colocar no home office. Ou você reorganizou e você chegou à conclusão, por exemplo, na minha casa é assim, que os seus sapatos vão parar no armário do que entra na casa, né? Lá da porta da casa, do hall. E aí você vai pegar essa sacola que é para você colocar as coisas que é para você levar para o outro ambiente, tá? Você até pode ter mais de uma sacolinha dessas para representar cada ambiente, para depois você não ter que se reseparar, né? Então você já deixa, o que for para a cozinha vai para esse saco, o que for para o hall vai para esse e tal, e depois você só leva ele para o lugar certo para você acomodar lá as coisas até você ir organizar aquele espaço. E se já tiver organizado, melhor, você já tem lá um espaço reservado para aquilo, tá? A outra sacola é a das vendas. É tudo aquilo que você tem e que você não quer mais, só que faz sentido vender para você. Quem determina isso é você, a princípio, porque tem coisas suas que são boas, mas você não faz questão, isso acontece comigo às vezes, eu falo, isso aqui tá bom ainda, mas eu prefiro doar. E também essas coisas estão adequadas para venda, se elas funcionam, se elas não estão muito estragadas, se tem um valor de mercado, né? Porque às vezes um grande esforço para vender um negócio de R$3 não vale a pena, a não ser que você realmente vai reunir com muitas coisas, tá? Enfim, então você determina. E na outra são as doações, né? Aquilo que você não vai usar mais, mas você também não faz questão de vender. E aí, você vai pegar coisa por coisa que tá lá naquele lugar. Você vai olhar para aquilo com muito carinho, muita atenção. E você vai perguntar para dentro de você ali, pro seu coração, se aquilo faz sentido para você ou não. Se aquilo faz seu coração bater ou não. Se você deve manter aquilo ou se você deve deixar ir, tá? Você também deve se perguntar se você usa. E se você usa porque você gosta, tá? Porque eu brinquei do moletomzinho, por exemplo, esse é um exemplo clássico. Tem muita gente que fica usando essas roupas meio largadas, jogadas, às vezes até rasgada dentro de casa, mas não gosta. Mas usa. Então, se você for perguntar só pra você se aquilo é útil pra você, você vai dizer que sim, que você usa quase todo dia. Só que vamos ser sinceros que você não deveria estar usando aquilo, né? Aquilo você merece mais. Então, por favor, põe na doação, tá? Enfim. Aí você
aproveita para dar uma limpada nesse espaço física, sabe? Passar um pano, passar um produtinho, né? Tirar o pó, passar um produtinho, e etc. E nesse momento é interessante que a gente pare para a gente se perguntar, para se perguntar não, para a gente pare, para a gente intencionar aquela limpeza. Ou seja, você não vai simplesmente limpar, você vai visualizar o que você está tirando dali, sabe? Mais do que os objetos, você está tirando uma pedra no seu caminho. Então você imagina onde você quer chegar, você imagina você chegando lá e você está literalmente limpando tudo aquilo que está te impedindo de chegar. Tenta fazer essa visualização, aquilo que você busca na sua vida, aquilo que você quer. E aí você vai limpando o pó, sujeira e etc. E você vai deixando aquilo ir embora, tá? Tente, quando você usar ali um produto, sabe, sinta o cheiro daquela limpeza acontecendo, indo, né? Daquele produto que está. Ele vai ser mais um sentido que você vai usar para você se relacionar com aquele momento. Então, toda vez que você usar aquilo, você vai se lembrar de pensar, de ter esse pensamento, né? Isso é muito legal, tá? E aí, depois, o que você vai determinar? Você vai olhar para tudo que você tirou, mas você deixou ali separado, que vai ficar. Pode deixar no chão, organizadinho, em cima da cama, se for o quarto, ou em cima da mesa, enfim. E você vai pensar, vai tentar juntar em categorias o que tá ali, né? Óbvio. Os pratos, por exemplo, todos juntos, ou as camisetas todas juntas, ou as cuecas todas juntas, as calcinhas, seja lá o que for. E você vai olhar para aquilo que tá lá e você vai perguntar o que você precisa deixar à mão, ou seja, aquilo que você usa com frequência, ou as coisas que você pode mandar embora. Mentira. As coisas que você pode pôr pra cima, que não, assim, você não usa com uma frequência tão grande a ponto de precisar pegar aquilo toda hora, tá? Então, você tenta colocar pra cima algumas coisas que você usa menos e deixar à mão aquilo que você vai usar. Se é um armário, você pode separar, por exemplo, por estações. É alguma coisa que você vai usar nessa estação, você deixa na mão. O que você não for, você coloca em cima. Você pode até usar saco hermético, etc, para você manter aquilo, inclusive, e, né, dar aquela amassadinha que guarda melhor, tá? Se for um armário que tem roupa de cama, deixa à mão aquilo que você usa mais. Aí aqueles acolchoados de frio e agora é verão, vamos supor, você deixa em cima. Ou o contrário, aqueles acolchoados mais fininhos que você acaba não usando tanto no inverno, você deixa em cima. Não, você acaba não usando. No inverno, tá certo. Você deixa mais em cima porque agora é inverno e você quer deixar a mão as coisas um pouco mais quentes. A mesma coisa na cozinha. Por exemplo, panela é pesada e a gente usa todo dia. Aí a gente coloca lá no armário, lá em cima. Praticamente quando você puxa, cai na tua cabeça, né? Sabe? Então, assim, a gente tenta pensar nesse tipo de coisa. Aí você deixa lá em cima o quê? O que você usa pouco, né? E tenta deixar a mão aquilo que você usa mais. E aí você vai pensando e vai colocando e vai testando. Acontece comigo de eu determinar que certas coisas vão ficar em certo armário e no dia a dia eu começo. Sabe como você percebe que as coisas não funcionaram como você imagina? No dia a dia, quando você vai vivendo, você vai tentando. Você vai mantendo as coisas de certa forma organizadas, você vai devolvendo as coisas para o lugar, etc. Só que você percebe que mesmo assim vai formando uma bagunça. Não tá natural para você aquela organização. Isso acontece comigo durante as estações do ano, por isso que normalmente é quando eu faço essa limpeza e eu troco as coisas de lugar, porque as minhas necessidades de verão são diferentes da de inverno. Então, até nas panelas. No inverno eu acabo fazendo, por exemplo, mais sopa, então eu uso certas panelas diferentes. Mais do que no verão, que eu como umas coisinhas, entendeu? Por exemplo, é só um exemplo. E aí você vai, né, percebendo isso. Se você vê que mesmo você levando as coisas para o lugar, tá difícil de organizar, tá difícil de deixar as coisas alinhadas, é que ou tem muita coisa, ou é que você escolheu o lugar errado para aquilo, tá? Nessa hora também vê, por exemplo, as coisas pequenas, tenta usar caixinha, não precisa ser caixa organizadora que você compra, não. Pode ser caixinha de coisas que você compra por aí, vem em caixinhas, guarda, sabe? Deixa ali a tampa de um lado, a caixinha do outro, coloca ali suas coisinhas, tá? Na gaveta também, para separar os talheres, né?
E usa, o que eu gosto de usar, que para mim facilita, ajuda muito a ter mais espaço no armário, é quando você usa aí normalmente esses eu compro, mas você até poderia ver um jeito de fazer, ou até de virar a caixa de lado, etc. Que quando você faz, são umas, como se fossem umas prateleiras extras que você coloca dentro das suas prateleiras. As prateleiras em si, elas têm que ter uma certa altura entre elas, porque além de colocar as coisas, você precisa conseguir alcançar o que está ali, né? Então, o ideal é que você coloque certas coisas e consiga ali pegar com a mão ali o que está no fundo. Então, às vezes, quando a gente usa aquelas prateleirinhas que você põe assim, parece um banquinho pequenininho de boneca, que você coloca no fundo, um banco, né? Um banco, com 4 pezinhos ali. Aí você coloca no fundo, é como se você fizesse uma escadinha dentro daquele armário. Então você ainda tem acesso ao fundo, mas lá no fundo tem uma prateleira que você pode colocar coisinhas menores. Por exemplo, eu uso muito para xícara. Xícara grande embaixo, xícara pequena em cima. Senão não ia caber, elas iam ficar todas numa prateleira só. Outra coisa que eu gosto é de uma que também forma essa prateleira, mas é um cestinho, que você põe assim, tem 2 bracinhos assim, você coloca na prateleira e ele fica penduradinho. Ele também me ajuda a colocar mais coisinhas ali. Tá? Então essas são algumas coisas que eu compro particularmente porque para mim faz muita diferença na casa e fica muito bacana, tá? Enfim, você vai pensando, não saia comprando antes de determinar, porque às vezes nem cabe na sua casa tudo isso, sabe? Nem precisa. Então você olha, você fala, será que se eu colocasse essa prateleira aqui dentro, isso faria sentido? Será que se eu colocasse esse negocinho aqui faria sentido? Será que eu preciso de umas caixinhas para dividir? Porque normalmente quando a gente organiza, cabem mais coisas naquele espaço. Quando a gente tenta jogar ali na bagunça, aquelas coisas se acumulam, você não consegue nem ver aquilo que você quer. Mas quando a gente põe as caixinhas, as divisórias, as prateleirinhas, fica mais fácil da gente enxergar também o que tem no armário, tá? E aí, minha amiga, chegou a hora boa que é de você se dar o prazer de se recompensar por aquilo que você fez. Porque toda vez que a gente tem que fazer uma tarefa chata, é legal a gente se dar uma certa recompensa depois para o nosso cérebro entender que não foi tão ruim assim. E aí você pode determinar algo assim muito gostosinho de se fazer em 5 minutinhos, tipo um banho, sabe, um chazinho que você vai sentar e relaxar com uma música boa, um cafezinho, um vinho, né? Se dá esse momento de dizer para você mesmo assim, cara, que legal, eu fiz, eu limpei, obrigada por ter feito isso. A gente se agradece também quando a gente faz coisa boa pra gente, tá, gente? Porque não é sempre que a gente consegue, não. Muitas vezes a gente vai se deixando de lado. Eu agradeço por eu ter feito isso por mim, obrigada. E agora eu vou sentar e tomar um café em silêncio com uma música maravilhosa de fundo, porque eu mereço. Ou eu vou sentar e eu vou assistir algo que eu gosto muito, porque eu mereço. Tá? Então isso é muito bacana da gente fazer esse momentinho, né? Pra gente ter essa recompensa. E aí, você vai levar o saco de doação para algum lugar e você vai depois entrar na parte das vendas, né? Tirar foto das coisas para colocar para vender e etc. E aí você vai começar a também ter outras relações de prazer agora, porque você vai começar a sentir prazer de não ter tanta coisa, você vai sentir o prazer de olhar para sua casa organizada e cheirosa, você vai sentir o prazer de vender suas coisinhas e ganhar um dinheirinho com isso, e já que você não usa, estava ali dinheiro parado na sua casa, e você vai sentir o prazer de doar para quem precisa, né? Isso é tudo muito bom, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje, da aula de hoje. Fico muito feliz por ver vocês aqui, tá? Amanhã nós temos a última live dessa semana. Porém, na semana que vem nós teremos mais 5 lives muito maravilhosas para a gente, para essa semana, para essa maratona aí de lives que a gente está fazendo do aquecimento do Transforme Sua Casa, Transforme Sua Vida. Se você ainda não se inscreveu, corre agora no perfil, clica lá no link, deixa o seu e-mail, deixa ali e se inscreve. É só isso. Deixa o seu e-mail, o seu nome e se inscreve. E a gente se vê no dia 12 de agosto nesse evento incrível que você vai entender alguns elementos da sua casa, né, que fazem muita diferença na sua vida, no seu cérebro, no seu foco, no alcançar dos seus objetivos, etc. Tá bem? Grande beijo, amores!